E aí, você já descobriu a sua mulher selvagem? Esse é mais um vídeo da série Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, que é o resgate da intuição. Um capítulo muito importante. Então, se você ainda não curtiu o meu canal, curte, por favor, compartilha com suas amigas, compartilha com seus amigos. Vamos trazer esse conhecimento do sagrado feminino, da nossa ancestralidade à tona. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre intuição. E olhem que coisa preciosa. Eu estava aqui resumindo o capítulo, fazendo alguns apontamentos, e quando eu percebo, eu sinto um olhar, eu sinto alguma criatura olhando para mim. E quando eu vejo, é a minha Pachamama, que foi trazida do Peru para mim por uma amiga, que é a deusa da fertilidade, olhando para mim do lado do meu computador. Às vezes eu esqueço que ela tá ali. E como eu estava falando sobre intuição, e esse capítulo fala da história da Vasalisa e da sua boneca, eu achei muito poderoso, muito potente gravar isso nesse fundo preto mesmo, para mostrar também o nosso contato com as nossas sombras, com as nossas trevas. Então, como é que começa o capítulo da intuição? Vasalisa é uma menina que perde a sua mãe, e a mãe, no leito da morte, dá para ela uma boneca. E essa boneca, ela deve ser alimentada, ela deve ser cuidada e ela deve ser consultada sempre que Vasalisa tiver algum problema na vida, precisar de orientação. Então Vasalisa segue seu caminho, aceita a boneca da mãe. O pai casa com uma madrasta malvada, com filhas malvadas, e essa madrasta, visando criar uma armadilha para Vasalisa, manda ela para a floresta profunda em direção à cabana de uma bruxa, que é a Baba Yaga. E ela sabe que ao entrar na caverna, na floresta, pode ser caverna também, profunda, e encontrar com Baba Yaga, ela vai ter a morte. Só que Vasalisa tem a sua boneca, a sua bússola interior, né? A sua bússola intuitiva. Então, sempre que ela está na floresta e precisa de ajuda, ela pede ajuda para Vasalisa. E da mesma forma, ela alimenta a Vasalisa, ela está ali cooperando também com a intuição dela. E quando ela chega na casa de Baba Yaga que viaja dentro de um caldeirão, voando por aí, que a casa está apoiada em pés de galinha, então é totalmente aquele arquétipo mesmo da bruxa que a gente tem no nosso inconsciente. O que acontece? Baba Yaga fica surpresa com a ousadia da menina, que chega ali para pedir fogo e passa 9 tarefas para ela. Se ela cumprisse as 9 tarefas, ela daria o fogo para Vasalisa, e se não, ela morreria. Então é isso que acontece sempre que a gente se joga numa aventura. Ou a gente cumpre as tarefas, como Hércules também cumpriu, ou a gente morre. Só que diferente das tarefas de Hércules, essas tarefas aqui são as tarefas de contato com o nosso sagrado feminino. Existem essas tarefas hercúleas também, que são contatos com o nosso sagrado masculino, mas as tarefas do sagrado feminino têm outro propósito. E eu fiz um resumo dessas 9 tarefas, né, porque é bastante coisa, para a gente entender o que a gente precisa fazer para resgatar a nossa intuição, para ter esse contato com essa bússola interior que nos permite entrar na floresta selvagem, ficar sã, né, ficar viva dentro dessa floresta selvagem através da nossa intuição. Então, ao invés de ficarmos com medo e não entrarmos nessa floresta, a gente entra em contato com essa intuição para a gente poder entrar nessa floresta com tranquilidade. Então, qual é a primeira tarefa? É a tarefa que parece muito cruel para a maioria das pessoas, que é matar a mãe boa demais. Essa mãe super protetora, essa mãe que impede a gente de ir para a aventura, essa mãe que diz pra gente exatamente aquilo que a gente deve fazer. Se a gente não mata essa mãe, a gente não tem como ter acesso à nossa intuição mais selvagem, porque essa intuição só emerge quando nós estamos sob o poder de nós mesmos. Porque quando a gente está sobre uma entidade, e eu falo mãe, mas pode ser o governo, pode ser os seus amigos, pode ser a sociedade como um todo, enquanto a gente deixa que esse superego domine as nossas decisões, a gente não está em contato com a nossa intuição mais profunda. Então essa é a primeira tarefa da Vasalisa, matar a mãe muito boa. E você, já matou sua mãe muito boa? Lembrando que isso é uma tarefa que a gente continua fazendo a vida inteira, eu acho. Segunda tarefa, reconhecer e incorporar os aspectos sombrios da nossa psique. Sempre que a gente está falando em Mulheres que Correm com os Lobos, todos os personagens que aparecem durante o mito são personagens de uma mesma psique. Então não são várias pessoas representando coisas que estão fora da gente.
Todas essas coisas estão dentro da gente. Então, a madrasta e as irmãs da madrasta representam aspectos sombrios da própria vasalisa que ela precisa combater. São aqueles aspectos que levam a gente a fazer as coisas que a gente sabe que vão dar errado, levam a gente para armadilhas, levam a gente a servir pessoas em vez de servir a nós mesmos. Então é isso que vasalisa faz. Ela está servindo uma madrasta e as filhas da madrasta. Por quê? Por que ela não está servindo a si mesma? Porque ela ainda é boazinha demais. E é isso que tem a ver com a mãe boa. Então, quando começa a história, essa é uma das primeiras coisas que aparece. E quando a gente começa o nosso caminho espiritual, essa também é uma das coisas que vem à tona mais rápido. E a tarefa 3 é o que acontece quando Vasalisa entra na floresta, é aprender a navegar nas trevas. E nesse caso ela tem a boneca dela, e todos nós temos a nossa boneca. É uma herança da mãe selvagem, é uma herança do nosso inconsciente coletivo. Se a gente aprender ferramentas para acessar essa herança interior, todos nós vamos saber exatamente o que precisa ser feito em cada etapa do caminho. E como que a gente acessa? Existem várias ferramentas, eu vou falar sobre isso mais um pouco no final do vídeo, mas principalmente através da meditação, do caminho do autoconhecimento, de uma alimentação, de uma rotina saudável que abra espaços, abra brechas para que a sua mulher selvagem se achegue perto de você. A quarta tarefa é encarar a megera, encarar a Baba Yaga. Ela encara a Baba Yaga de frente, ela tem coragem de pedir o fogo para a Baba Yaga. E quantas vezes a gente não tem coragem de pedir aquilo que a gente sabe que é melhor pra gente? Então, sabendo que a Baba Yaga é perigosa, que a Baba Yaga é selvagem, que ela é poderosa, a gente tem medo de chegar perto dessa força. E ela chega perto dessa força, encara a deusa selvagem de frente, com todos os aspectos de vida e de morte, porque nunca vai ser só de vida e nunca vai ser só de morte. Então essa é a quarta tarefa. Eu tô falando muito rápido porque é um capítulo muito longo. A quinta tarefa é servir o não racional. Quando o Baba Yaga passa as tarefas para ela, Baba Yaga manda ela lavar as roupas dela, lavar as roupas que tem esse símbolo de purificação e olhar as vestes dela, as vestes que representam a nossa persona, como eu quero ser vista pelo mundo. Ela manda ela cozinhar para ela, e cozinhar, que tem todo esse sinônimo de alquimia, daquilo que você quer que alimente o seu corpo e a sua alma, e manda ela limpar a casa dela, que é varrer, que é arrumar a própria psique e separar os elementos, separar o esterco da papoula e separar o milho bom do milho ruim. A gente vai falar sobre isso depois. Então, cozinhar alimenta o nosso fogo, a nossa paixão, a nossa alquimia. Varrer é organizar a nossa própria psique e lavar é purificar e ver as vestes da persona de Baba Yaga. Então, ela consegue passar por todas essas tarefas e ela serve o inconsciente dela, aquilo que não tem razão, mas que é paixão, que é fogo, que é espírito. A tarefa 6 é separar isso daquilo, que é quando ela separa o esterco da papoula e ela separa o milho bom do milho ruim. Então, quantas vezes a gente precisa aprender na nossa vida a separar as coisas boas das coisas ruins e aprender a alquimizar aquilo que for bom, aprender a criar os nossos próprios bálsamos medicinais, a nossa própria cura, saber também usar o veneno quando precisa ser usado, né? Assim como a homeopatia usa e tantas outras curas passam também por saber administrar o veneno na dose certa. A tarefa 7 é perguntar sobre os mistérios. Chega um ponto da narrativa que Vasalisa pergunta para Baba Yaga: quem é o homem de branco que eu vim passar no caminho? E ela diz: o homem de branco é o dia. Quem é o homem de vermelho que eu vi passar? O homem de vermelho é o sol nascente. Quem é o homem de preto? O homem de preto é a noite. Então, saber perguntar as coisas certas no momento certo também é uma tarefa. E saber não perguntar aquilo que não é do seu tempo saber também faz parte dessa tarefa. Porque ela vê mãos flutuantes separando e cozinhando milho e ela não pergunta sobre isso porque ela sabe que ainda não é tempo de saber aquilo. A boneca avisa para ela no bolso dela. A oitava tarefa é de pé nas 4 patas. Então, quando ela cumpre essas tarefas todas, a Baba Yaga dá para ela uma caveira incandescente com fogo dentro. Então,
Ela primeiro recebe uma boneca da mãe boa e agora ela recebe a caveira incandescente da bruxa. Então, finalmente, ela tem o fogo do conhecimento, ela tem a sabedoria por ela mesma e ela pode andar como uma mulher selvagem em suas 4 patas. Ela volta para casa. E quando ela volta para casa, e aí já é a tarefa 9, ela reformula a sombra, porque ela dá de frente com a madrasta e as filhas que não imaginam que ela tá viva e que falam, a gente estava esperando fogo, e chega o fogo, só que aquele fogo ele também queima a madrasta e as filhas. Aquele fogo queima as sombras dela. Então, quando a gente coloca atenção nas nossas sombras, a gente consegue fazer com que elas se tornem cinzas. A gente consegue dominar essas sombras, a gente consegue resgatar a nossa intuição. Nunca ignorando a sombra, e sim olhando e confrontando a sombra. Confrontando a deusa mãe, a Baba Yaga. Confrontando e tendo coragem de matar a mãe boa demais. Portando a nossa boneca, portando o fogo da vida incandescente que vem numa caveira, porque a gente precisa aprender a lidar com os mistérios da vida e da morte. Então, ficou um pouco longo esse resumo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não tem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu recomendo muitíssimo. Eu vou deixar o link da Amazon aqui, para quem quiser adquirir pela Amazon. E outra coisa, quem quiser entrar mais em contato com a sua intuição, com a sua mulher selvagem, eu atendo com baralho cigano com uma abordagem terapêutica, ou seja, para que você perceba seus próprios caminhos, para te ajudar a clarear as situações que ainda não estão resolvidas na sua vida e te dar ferramentas para resolver elas daqui para frente. Então, se você quiser saber mais, vai ter um link aqui embaixo também que você pode clicar. Se você ainda não gostou do vídeo, gosta aí no YouTube, compartilha com quem você acha que merece ter esse conhecimento e até o próximo vídeo.